Bem-vindos e bem-vindas. Essa é a nossa segunda aula introdutória, né? Ah, essa semana, nessa semana de ambientação, vamos ter essas duas aulas introdutórias. Hoje, talvez mais curta, essa aula introdutória ao curso Introdução à Filosofia, turma D, né? Hoje, dia 19. Eu pretendo. Eu acho que a atividade da segunda-feira ficou um pouco longa, né? E eu acho que hoje eu vou tentar reduzir para que a primeira aula também, quer dizer, a primeira semana não fique tão exaustiva. É, Claro que eu também tenho que tomar cuidado para não deixar de explicar algumas coisas, algumas razões pelas quais eu estou propondo o curso, né? Alguns pressupostos desse curso, quer dizer, o que eu considero relevante, não só para a gente aprender, para a gente discutir, para que eu possa expor para vocês, né? Um determinado conteúdo teórico para o aprendizado de vocês, que não são do curso de filosofia, mas eu devo dizer, antes de mais nada, que não existe isso, um curso mais fácil, porque não é da filosofia. Quer dizer, a gente vai fazer um debate muito próximo ao que qualquer, né, estudante faz quando acaba de ingressar na universidade ou que está fazendo um curso introdutório, né? Então, uma maneira de introduzir vocês à filosofia, escolhida por mim, foi introduzindo um debate muito antigo, né, dentro da filosofia, dentro da história da filosofia, e que nem sempre é considerado pela história da filosofia, já que com o predomínio daquilo que eu estou chamando de racionalidade, daquilo que eu chamei, pouco se conta dentro da história da filosofia a história do mito. Exatamente porque até o século XIX, né, enfim, do século IV a.C. até o século XIX, o mito foi considerado, por aquilo que se chama de filosofia, né, enfim, dos autores que são os mais estudados, os mais conhecidos, os mais divulgados, o mito foi considerado até o século XIX o outro da razão. Né? E enquanto o outro da razão, enquanto a alteridade da razão, o mito sempre foi muito aproximado ao que não era racional. Então, se eu tenho que fazer a história da filosofia a partir de um fio condutor, eu faço a partir do fio condutor da razão. Por mais que a gente não ainda saiba o que é razão, racionalidade, né? Isso ainda está um pouco difuso. A gente vai ter que estudar os autores, porque em filosofia você tem isso. Não adianta você falar, a razão é isso, né? Alguém vai dizer para você, mas depende de que autor. Muitos autores têm um conceito de razão e eles divergem uns dos outros radicalmente, né? Do conceito de razão, sobre o conceito de razão. Então, o que a filosofia, em geral, propõe aos seus estudantes é que ele tenha certo cuidado quando ele vai falar de um determinado assunto, como em qualquer outra matéria, né? Vocês são estudantes aqui de serviço social, tem gente da geografia, tem gente da letras. Obviamente que vocês, quando tem, né, um determinado assunto, vocês têm determinados autores que tratam desse assunto. Então, a depender do autor ou da autora, vocês tratarão o assunto de um jeito ou de outro. Assim vale para conceitos muito amplos e divulgados, né? Essa tentativa de convergir como que de maneira auto-evidente a relação entre filosofia e razão é um tanto quanto problemática, tá? Isso vai se tornar mais problemático ainda no século XIX, quando o conceito de razão deixa de ser central, né? Você tem outras tendências dentro da filosofia, mas como nós não vamos estudar o século XIX, eu queria pelo menos, século XIX e XX, eu queria pelo menos preparar o terreno, né? É, de vocês, para que vocês tenham uma ideia de como surgiu, né, um dos, para mim, né, para o século XIX, para o século XX, mais instigantes debates, que foi o momento em que a própria filosofia pôs o pé no freio nessa progressiva evolução do conceito de razão. Né? E para pôr um pé no freio, né, na progressiva, né, do progressivo evolução do conceito de razão, né, o número grande de filósofos e filósofas do século XIX começaram a falar do mito. Né? E falavam do mito numa ordem estética, num contexto artístico, né? Num contexto, né, da poesia, da literatura, das artes plásticas, etc, etc. Também da fotografia, na virada do século XIX para o século XX, um autor como Walter Benjamin, por exemplo. Então vocês têm uma guinada, eu uso esse termo talvez não seja muito bem aceito, para quem é da filosofia, assim, bem... Não pode falar de outra coisa a não ser a razão, mas pode sim, né? É só você verificar o que está sendo produzido no século XIX. Então,
existe uma produção, né, literária, poética, uma produção artística bem difusa no século XIX já, se propaga e entra no século XX, né, e essa guinada na filosofia que passa a reconsiderar o estatuto do mito para a reflexão filosófica é o que eu chamo de virada estética na filosofia. Só que essa virada estética aí nós teríamos que discutir, como eu disse para vocês, né, o tema razão e mito na contemporaneidade. Né? Não vai ser o meu caso. Né? Não vai ser o caso. Não vai ser o caso desse curso. Nós vamos discutir na antiguidade. Porque eu acho que isso faz mais sentido para a formação de alguém que está sendo introduzido em história da filosofia. Né? Eu tenho que pensar a história da filosofia sempre como se constituindo a partir da rejeição de um determinado elemento. E para mim, né, do ponto de vista da minha pesquisa, os resultados da minha pesquisa, que eu faço já há alguns anos, né, mais ou menos 5 anos que eu pesquiso esse assunto, eu acho que a grande ruptura com o mito é com Aristóteles. Né? E eu vou mostrar como se dá no âmbito da ética. Eu poderia mostrar como se dá no âmbito da epistemologia, das reivindicações de saber verdadeiro. Né? Mas nós vamos discutir isso no âmbito das reivindicações racionais de fundamentação da ação, de compreensão do agir humano, né, e das motivações que o levam a agir. Então é isso que nos interessa nesse primeiro momento. Quer dizer, eu vou insistir nesse ponto com vocês, né? Eu tenho um contexto. Isso pode parecer didático, mas não é, tá, pessoal? Eu tenho um contexto. Filosofia trabalha assim, tá? Filosofia tem um modo de trabalhar específico, né? Ela trabalha, né, sempre contextualizando o seu debate. Então, nós vamos contextualizar. Né? Em geral, uma forma de contextualizar o debate ou é por tema ou pelo período histórico no qual ele encontra. Nós vamos contextualizar pelo período histórico, história da filosofia antiga. Né? Qual é o objeto de investigação? A ética. Né? Como eu disse para vocês, a ética tem a ver justamente com a possibilidade de compreendermos as motivações do agir humano, tá? Nesse sentido mais geral que está sendo discutido aqui, as motivações e as consequências, né? Para isso, eu vou fazer isso em pelo menos duas direções. Primeiro, né, o contexto da história, no contexto da história da filosofia, do pensamento antigo, que debate o objeto ética com relação, né, às motivações. Por que eu estou falando de motivações? Eu falei do tema da liberdade, da escolha. Nós poderíamos falar, né, enfim, de outros temas, né, da ação virtuosa, do dever de agir, né, das leis, enfim, de várias coisas que dizem respeito às motivações da ação. Né? E nós vamos falar disso. Mas aqui eu estou só tratando de maneira geral, né, aquilo que eu, de maneira muito geral, em linhas muito gerais, posso considerar como sendo o lugar comum do debate em torno da ética, acerca das motivações do agir humano. Nós vamos discutir isso no âmbito do mito e no âmbito da razão. Isso para traduzir, né, uma perspectiva artística sobre a ética e outra para traduzir, ou se vocês quiserem, no século XIX nós podemos, né, no caso especificamente do Homero, ela é poética, né, portanto artística, ou se quiserem usar um termo do século XIX, bastante influente, estética. E o outro da razão, né. O da razão, nós vamos discutir isso, né, do ponto de vista, quer dizer, daquilo que o Aristóteles, né, considera filosofia, né? Ou, né, como nós podemos chamar de filosofia, né, de teoria da ação, né? Essa palavra aqui tem uma especificidade no contexto filosófico, né? A ideia de uma teoria da ação, que já está em Aristóteles, obviamente, né? Porque ela leva em consideração, né, alguns estudos de filosofia natural, né? Leva em consideração psicologia, né?
e leva em consideração filosofia prática ou, né, uma reflexão sobre a praxis, né? Então, isso tudo aqui, filosofia natural, por quê? Porque o Aristóteles vai desenvolver uma teoria do movimento para compreender a noção de ação, né? Aristóteles compreende a noção de ação a partir da noção de movimento, né? Movimento natural, tá? A psicologia para entender como esse movimento natural é articulado no caso específico do ser humano. E a filosofia prática para pensar a dimensão moral, né, dos costumes, né, dessa ação, desse movimento, tá bom? Então você tem uma orientação metodológica, né, teórico-metodológica aqui completamente diferente dessa aqui, né? Então aqui as coisas entram em completa divergência. Então é isso que eu queria mostrar, quer dizer, no fundo, que a tentativa de elaboração de uma teoria da ética, ou seja, de uma reflexão balizada por princípios racionais, ela tem como pano de fundo apagar uma reflexão sobre a ética balizada sobre categorias e procedimentos estéticos. É esse o confronto. Quem está certo ou quem está errado, pouco me interessa, né? Ah, mas professor, mas você vai acabar com a possibilidade de considerarmos a livre escolha? Então não tem ser humano se não tem liberdade. Claro que só temos a construção do ser humano a partir do que vigorou do ponto de vista do pensamento. E é essa teoria aqui que vigorou, né? Essa aqui caiu por terra. Então nós não teríamos outra forma de reconstruir digamos assim, um ponto de vista, uma perspectiva sobre a ética humana, se, obviamente, o que foi calado, o que foi, de certa maneira, secundarizado, deixado de lado, foi justamente uma outra forma de se considerar a ética, de se considerar uma reflexão sobre as motivações humanas. E isso que eu queria mostrar para vocês, né, no caso, quando eu passar. Então, nós teremos dois exemplos, né? Esse autor aqui vai ser o Homero, né? Para vocês verem como é que eu estou tentando aqui decompor a razão do curso, né? Que eu acho que eu já fiz. E essa aqui, né, vai ser Aristóteles, né? Aqui é Aristóteles. Então, professor, estudar autores tão antigos, que coisa chata. Eu não acho chato, e eu vou explicar para vocês. Pode ser que o fato da gente tomar como óbvio a discussão da ética balizada por conceitos como livre-arbítrio, como escolha, como deliberação, como liberdade, pode ser, né, que se torne relevante compreender como é que isto se tornou a história dominante. Enfim, né? Quem desacredita nisso aqui, pessoal? E o mito tem um problema central, né? Porque ele se tornou até uma espécie de palavra maculada, né? O mito se tornou uma palavra corrompida, porque no século XIX, muita coisa que se produziu, né? Muita coisa que digamos, que foi escrita sobre mitos, as mitologias do século XIX, em geral, elas geraram problemas imensos, né? Basta lembrar a vocês, né, a relação entre entre o recrudescimento do tema do mito e os nacionalismos na Europa, né? Casos emblemáticos que ocorreram, por exemplo, na Alemanha, né? Não estou falando nem do Hitler, né? Não estou falando nem do nazismo.